Boa noite, vamos iniciar novamente aqui o vídeo. Tivemos um problema técnico aqui, mas hoje nós damos continuidade à nossa série de lives que nós começamos na semana passada. Fizemos 2 lives falando sobre transações individuais e hoje nós vamos falar sobre a utilização de precatórios nas transações tributárias, principalmente nas transações tributárias individuais, né? Como que a gente pode fazer isso? Mas o que são precatórios, né? Precatórios são títulos em que o governo pede para o contribuinte, né, uma ação e ele tem que pagar o contribuinte, só que são muitos contribuintes que ganham muitas ações de indenização, e aí então cria-se uma fila gigantesca para se pagar esses precatórios, para se pagar esses valores. Para você ter ideia, aqui no GDF, agora que eles estão pagando os valores referentes a 2006, então é um título que está lá que muitas vezes quem vai receber não vai ser nem a família hoje, vai ser os netos, os bisnetos, né? Se o governo não tomar providências para que eles possam receber, enfim, vai ser um problema sério. E da mesma forma ocorre no federal e municipal. Mas para você ter ideia do que é esse precatório, como funciona o precatório, eu vou contar uma história aqui que eu participei há alguns anos atrás. Eu advoguei por uma família cujo filho, a escola, ele tinha 9 anos de idade, e a escola falava que ele era muito bagunceiro, ele era impossível de cuidar dele e tal, de vigiar, então eles não vigiavam o menino direito. E ao não vigiar o menino direito, o que aconteceu? O menino fugiu da escola, subiu num poste de energia, tomou um choque e morreu. Nós entramos com a ação de indenização. Nós ganhamos essa ação contra o GDF ficou devendo R$400 mil para a família, né? E obviamente isso virou um precatório, virou um título para eles receberem daqui a uns anos. Só que aqui em Brasília, por exemplo, para a fila de precatórios, eles estão pagando agora o ano de 2006, né? Então demora muito a pagar. Mas, por exemplo, no caso federal, por exemplo, nós podemos rever a indenização que a família de um motorista que foi colocado dentro de um carro da Polícia Rodoviária Federal, e lá eles fizeram uma câmara de gás, né? Jogaram o rapaz lá dentro, jogaram gás lacrimogêneo lá, e o rapaz morreu sem respirar, né? Foi torturado e tudo mais. A família ganhou mais de R$1 milhão. O governo hoje, federal, hoje eles levam aí de 3 a 4 anos mais ou menos para pagar, né? E só que para poder ele receber precisa criar esse ofício requisitório, dando direito ao beneficiário a receber esse valor. E muitas vezes, só que muitas vezes é isso, demora, né? Brasília está pagando, como eu falei, tá pagando precatórios agora em 2006. O federal está pagando mais rápido, leva aí uns 4 anos, né, para poder pagar. Só que esses títulos hoje, eles nas transações tributárias, principalmente as transações tributárias individuais, está lá nos editais que você pode usar precatórios próprios ou de terceiros para abater o valor do débito, né? Ou mesmo liquidar o valor do débito, né? Basta fazer a transferência da escritura do precatório para poder utilizar esses precatórios, esse título, que é dinheiro, né? É dinheiro que o governo tem que pagar para o contribuinte, e ele pode usar
esse dinheiro de diversas formas. E uma das formas é ele, por exemplo, hoje, ele pode vender esse precatório para terceiros, tudo negociado, né? O federal ele está aí variando de 70% a 80%, né? O valor do precatório, porque leva só 4 anos para poder pagar. O estadual, às vezes você paga 50%, 45%, porque o camarada vai receber, se receber daqui a 20, 30, 40 anos. Municipal, então, nem se fala, né? Municipal, precatório federal, municipal, então é aí que ele vai longe mesmo. Só que recentemente teve uma lei em que o governo, que o Congresso Nacional, os nossos legisladores, colocaram que as empresas tinham prazo, o governo tinha um prazo para poder quitar esses precatórios, inclusive os estaduais e os municipais. Então, por exemplo, aqui em Brasília, nos últimos anos, o governador daqui lançou 3 refis diferentes e ele podia usar esses precatórios de terceiros para abater ou mesmo liquidar os débitos dos contribuintes que deviam ao fisco. Então, utilizar os precatórios para poder negociar com o fisco é uma grande oportunidade que você, empresário, você, empresária, tem para colocar a sua vida em dia. É óbvio que tudo trata-se de uma negociação com um terceiro, né? Então, assim, olha, eu tenho aqui um precatório de 100 mil reais. Tá, tudo bem, você me paga aí 70 mil, 75 mil reais e eu transfiro ele para você. Ou seja, economizou 30% do valor do débito. Aí você faz uma negociação lá individual, faz uma transação individual em que... eu já te respondo aí, viu, Anderson? Em que você pode... aí você negociou e tal, aí você negociou lá com o fisco, você vai ter lá um desconto já por estar entrando na transação e depois você pode usar esses precatórios para bater ainda mais o valor total da dívida, ou seja, é uma oportunidade de você baixar bem para poder quitar, liquidar de vez e estar em conformidade com o fisco, né? Então, ficar de olho nessas questões dos precatórios, né? Anderson, olha só, você está falando que não é obrigatório a PGFN aceitar, né? Olha só, nas transações individuais, na transação individual simplificada, a transação individual normal e a de recuperação das empresas que estão em recuperação judicial ou falidas, está no próprio edital dessas transações que o fisco aceita sim os precatórios, só que você precisa tomar cuidado, porque tem muita gente que aproveita dessa situação para criar precatórios fictícios, e esses precatórios fictícios eles não vão ser aceitos, né? É óbvio, né? Tem sempre um inventor, né? Tem sempre um estelionatário querendo ganhar em cima de alguém. Então, assim, buscar quem realmente conhece sobre precatórios, já trabalhou com precatórios, né? Eu tenho uma parceria com uma empresa que a especialidade deles é precatório, compra e venda de precatórios. Então, fazem uma diligência, fazem uma due diligência, depois eles passam para o advogado do contribuinte que vai comprar esse precatório para também fazer a due diligência, para saber se esse precatório é válido, se esse precatório não é válido. Tudo isso é necessário fazer, né? Então, assim, o que eu recomendo é que não tente fazer nada sozinho, né? Sozinho você pode ir longe, né? Mas juntos você pode ir mais longe ainda e mais rápido. Então, buscar quem conhece as pessoas que
tem esses precatórios válidos, né, chancelados, né? Inclusive a PGFN ela exige que o precatório tenha uma certidão de validade para poder aceitar, ou seja, antes de você usar, ela valida o seu precatório para dizer, olha, realmente esse precatório ele é válido, né? Ele é um precatório que eu vou usar. Então aí se o valor do precatório ultrapassar o valor da dívida, a dívida vai estar liquidada. Se ela não ultrapassar, a dívida vai ser refeita, vai ser refeito os cálculos, né, para baixar, por exemplo, as parcelas, né, ou pegar as últimas parcelas e acabar com elas. Enfim, é uma chance de obter um desconto ainda maior a utilização desses precatórios, né? Sim, Lúcia, tem que ter uma certidão, né? Essa certidão ela é emitida pela Justiça. Por quê? Porque acontece muito do seguinte, já aconteceu muito, né? Eu já vi acontecer muito o seguinte, eu pego um precatório, eu tenho um precatório, eu vendo para o Anderson, aí eu pego esse mesmo precatório e vendo para a Lúcia, né? Então, assim, é necessário saber de quem de fato é o precatório, porque se o precatório foi vendido uma vez, ele não pode ser vendido uma segunda vez, né? Isso é um crime, né? Um crime que precisa ser averiguado, denunciado, né? Aqui em Brasília teve um servidor do Tribunal de Contas do Distrito Federal que ele tinha um precatório de acho que 150 mil reais, por exemplo, ele vendeu para 3 pessoas o mesmo precatório. Ele está sendo investigado pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal por ter feito isso, porque ele ganhou dinheiro de vários clientes com o mesmo precatório, né? Então, assim, ele deu golpe na praça. Então, assim, é buscar ajuda, é buscar quem conhece, é buscar saber, né? Ou estudar, se eu não quero ajuda de ninguém, então, pô, vamos estudar, vamos olhar, vamos saber, né? Normalmente, Anderson, o nome que a gente dá para saber se o ofício é válido ou não é a gente pedir que a gente chama de ofício requisitório. Quando é expedido o ofício requisitório, é porque o precatório está pronto para ser pago. Porque nesse ofício requisitório, ele tem lá o valor do precatório, ele tem a data em que o precatório será pago, ele tem lá a origem do precatório, ele tem lá um monte de situações em que você olha no ofício requisitório. Esse ofício requisitório ele tem 1, 2, 3 páginas no máximo. Eu estou falando isso porque logo que eu comecei 5 anos atrás com esse negócio, né, de mexer com precatório, de olhar essas coisas, eu lia o processo inteiro, eu pegava, nossa, era horas, madrugadas, passei madrugadas lendo o processo e tal. E no final das contas eu descobri que o precatório real mesmo, basta olhar o ofício requisitório, que são 3 páginas no máximo, né? Com isso você consegue entrar lá no processo, saber se o processo correu corretamente, se ele não foi vendido, porque quando ele é vendido, o cartório ele informa a justiça, informa ao juiz que o precatório foi vendido, né? Então é uma forma de você fazer aí o que a gente chama de due diligence, né, do precatório, para saber se esse precatório ele é válido ou não. Mas sim, ele é muito importante para ser utilizado para poder pagar débitos tributários, né? Tem uma empresa aqui em Brasília, por exemplo, supermercadista, eles deviam milhões de reais de imposto, de ICMS, e eles fizeram a negociação com o fisco que eles tinham que pagar 6 milhões por mês de prestação, né?
Então eles pagavam essas prestações como? Eles compravam 6 milhões em precatórios e pagavam com os precatórios, né? Só que, como aqui em Brasília está em 2000, eles estão pagando precatório em 2006, o precatório saía para eles a 50%. Saía, ou seja, uma dívida de 6 milhões eles pagavam por 3 milhões de reais, né? No federal, normalmente você vai pagar aí de 75% a 80% do valor, né? Então, se o precatório vale 100 mil, você vai pagar aí 75 mil, mais 80 mil, mais as taxas do cartório, né? Eu recomendo muito que se use os cartórios aqui de Brasília. Hoje tem o e-notarial, que você pode fazer isso de onde você estiver. Esses dias eu vendi um precatório para de uma contribuinte. Ela está lá nos Estados Unidos, ela fez esse e-notarial por vídeo, né? Ela apareceu por vídeo em precatório e enfim, ela conseguiu esse benefício, né? Então, assim, é importante você saber, é importante você conhecer, por isso que eu estou aqui falando, por isso que eu estou aqui procurando ensinar um pouquinho, né, como que você pode fazer, né, e procura ajuda de um especialista, procura uma empresa séria que vende precatórios sérios, né, tem muita empresa boa no mercado, né, eu conheço algumas, conheço também os picaretas, né, eu não vou falar o nome aqui para evitar problemas judiciais contra mim, mas tem pelo menos umas 3 ou 4 empresas aí que elas são useiras e vezeiras. Elas são conhecidas, viu? Elas são useiras e vezeiras em utilizar títulos podres, que a gente chama, dizendo que aquilo ali quita débito tributário. Não quita, né? Não quita. O que vai quitar vai ser o precatório, validado pela Procuradoria, seja ela estadual, seja ela federal, né? Então, assim, não faça nada sem a ajuda de um especialista, sem buscar a ajuda de um especialista. Mas pensa comigo, eu faço lá uma transação simplificada com um cliente. A simplificada, eu falei semana passada, que é de 1 a 10 milhões, né? Eu fiz uma para um cliente, ele teve aí a chance de fazer, né, a transação dele. Ele teve um desconto bastante significativo, caiu para 800 mil reais. Ele parcelou e agora ele está em busca de precatórios para poder abater o débito dele, né? E ele sabe que ele vai economizar aí mais 30%, 25% do valor do débito, né, que ele for pagando, né? Qualquer valor, Anderson, qualquer valor de precatório, né? Qualquer valor que você negociar, você pode usar. Você pode usar para liquidar, você pode utilizar para poder abater o valor do débito, né? Então, assim, eu recomendo realmente que você procure um especialista para poder te ajudar nessa demanda. Então, 15 milhões, 100 milhões, 30 milhões... Muitos usam isso, né? Tive uma empresa agora, recentemente, que ela está devendo 89 milhões de reais. Aí ela, para testar, ela comprou 1 milhão em precatório, vai abater esse 1 milhão do débito, né? E depois que ele abater, aí ela vai se preparar para comprar mais precatórios para abater ainda mais, né? Então, assim... procurar mesmo um especialista para poder auxiliar nessa demanda aí, tá? Então, assim, um forte abraço
né? Vou deixando vocês aqui agora, tenho um compromisso agora, mas qualquer coisa que vocês quiserem saber, esse vídeo eu vou deixar gravado aqui no meu canal, né? Se não der problema aqui. E aí vocês, qualquer coisa, vocês me perguntem lá, que eu terei o maior prazer em ajudar vocês, tanto na busca de precatórios como na negociação com o fisco, né? Então, Anderson, é qualquer valor de transação. A transação tem 15 milhões. Você vai negociar ela, fazer a transação individual, e aí você vai usar uma das coisas que você pode utilizar para abater o valor desses 15 milhões são os precatórios. Você não precisa usar o precatório completo para poder quitar a dívida. Você pode usar ele em partes. Você pode usar 2 milhões dele, você pode usar 3 milhões dele. Não precisa ser o valor completo da transação, né? Você já conseguiu o desconto da transação, ainda vai conseguir um desconto do precatório, vai ajudar o empresário. Então, obviamente, se o empresário tá lá, quer quitar os 15 milhões com precatório, se ele tiver 80% desse valor para dar à vista, ou 70% para dar à vista, assim, é uma oportunidade, né, dele abater esse débito, comprar esse débito e fazer o que realmente ele tem que fazer. Mas se vocês tiverem mais dúvidas, né, me procure, tem meu WhatsApp aqui também no meu perfil, me chame no WhatsApp, me chama lá no direct aqui do Instagram, e eu terei o maior prazer em ajudar vocês, tá? Então, um forte abraço. Quarta-feira nós vamos falar sobre seguro, garantia e carta-fiança também pode ser utilizado para abatimento abatimento não, pode ser utilizado como garantia para fazer a transação individual, e a transação individual simplificada, que muitas vezes necessita de garantia. Então, até quarta-feira, nesse mesmo horário, e nós vamos falando. Tá? Um forte abraço a todos e até mais.